Olá, tudo bem? Sou o Thiago Santos e acho que esse microfone está me captando bem. Olá, hoje é dia 8 do 4, né? Janeiro, fevereiro, março, abril. 8 de abril, às 11h17 da noite, né? Bom, tô aqui com um lanche que eu vou comer em breve, junto com um suquinho de maçã, que eu mesmo preparei. E sim, tem açúcar. E tá muito bom, por sinal. Eu acho que eu tô falhando em um daqueles objetivos que eu tinha colocado no começo do ano, que era me alimentar de maneira mais saudável. Por outro lado, também, eu não tô me sentindo tão mal com isso, né? Assim, eu não tô comendo besteira a todo momento. Mas de vez em quando eu tô dando uma extrapoladinha, sim. Mas o tema do vídeo não é esse. O tema do vídeo é: eu tomei vacina de gripe hoje. Então, tô aqui de camisa. Será que eu. Deixa eu ver se eu consigo mostrar isso discretamente. Cara, ai, ai, ai. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Não, quer saber? Eu não vou mostrar nada, não. Eu ia mostrar o, o adesivozinho de picadinha eh, de vacina. E não tem nada de errado em tirar a camisa, mas eu não vou fazer isso. Então vai ficar só na imaginação, né? Mas enfim, hoje eu tomei vacina de gripe. Então é isso, eu teoricamente estou protegido da gripe durante todo o ano. Eu não sei como é que essas vacinas funcionam exatamente, né, pro vírus da gripe, porque você tem que tomar todo ano. Eu imagino que o vírus da gripe seja um vírus altamente mutável, eu sei disso, ou seja, ele sofre muitas mutações, então ele vai transmitindo de pessoa para pessoa, ele vai sofrendo micromutações, pequenas mutações, que faz com que o seu sistema imunológico já não reconheça tão bem o vírus da gripe e você contraia novamente. O seu sistema imunológico ele tem a capacidade de armazenar uma biblioteca de informações de antigos vírus que entraram no seu corpo, ele aprendeu a combatê-los, o que funciona, o que não funciona, e ele guardou aquele antídoto, né? Aquele anticorpo, aquele remédio, enfim. E ele arquivou isso. Quando aquele vírus entrar no teu corpo de novo, você vai ter sintomas muito inferiores porque o corpo já vai saber o que fazer para se livrar dele. Ele já arquivou isso, né? E com a gripe deve ser a mesma coisa. Então, ela sofre micromutações toda vez, com muita frequência, e aí você pode pegar algumas variações, algumas cepas de vírus da gripe. E aí o seu corpo ele já fica confuso, porque é um vírus altamente mutável, ou seja, teoricamente é outro vírus, e ele já não sabe como se defender direito, e aí você pega a gripe de novo. E ficar gripado é uma porcaria, isso é consenso. Ninguém gosta de ficar gripado, cara. No final do ano eu fiquei gripado, foi horrível. Eu tava de férias, eu tava em casa, foi uma porcaria. Nariz ruim, voz ruim, dor de cabeça. Enfim, cara, terrível. E ainda tava um calor danado, então foi terrível, terrível. O vírus da gripe é péssimo. Mas, cara, ainda falando sobre essa questão de vacinas, rola um movimento, né, anti-vacina e tudo mais, a galera que não quer se vacinar. E é uma doideira, né? Eu não vou nem me aprofundar nesse tema. Ele, assim, ele tá muito mais em alta quando você tem que tomar vacinas obrigatórias, né? Como foi o caso da vacina da Covid, ou esse tipo de coisa. Aí esses grupos, eles ficam em alta, né? Porque realmente tem gente que pensa isso. Tem gente que, eu não vou tomar isso porque, na verdade, é um método do governo controlar as pessoas. Ou estão colocando veneno dentro do teu corpo, ou qualquer coisa. Cara, argumentos muito doidos, uma teoria meio conspiratória, enfim. Mas tem realmente gente que acredita nisso. Enfim, cara. Mas, eu queria, assim, eu tava pensando o quanto as vacinas, elas foram revolucionárias, né? Eu não sou biólogo e nem estudei sobre vacina ou fiz biomedicina ou qualquer coisa, então eu não consigo falar com tanta propriedade sobre o tema. Mas, com o conhecimento básico que eu tenho, eu sei que a vacina basicamente ela é o vírus enfraquecido em laboratório, né? Ou mesmo morto. E aí eles pegam esse vírus, né? Ou frações desse vírus, ou esse vírus modificado e enfraquecido, injetam ali via vacina, o seu corpo ele
trabalha ali, ele arquiva como combater aquele vírus com base naquela vacina que você tomou, é o vírus enfraquecido para você não ficar tão mal. Ele arquiva essa informação e aí quando você pegar a doença de verdade, você estará protegido, porque seu corpo já teve tempo de desenvolver os anticorpos para o vírus. A vacina é basicamente isso. Então, você pega um vírus ali, estuda ele e pega em laboratório, enfraquece ele, testa se essa versão enfraquecida vai ser efetiva, se o corpo vai conseguir combater ela e armazenar informação de como combater. E é isso. É muito doido, né? Esse é o conceito básico de uma vacina, né? Devem ter outros modelos, né, de vacina ou alguma outra coisa genial por trás desse mundo das vacinas. Mas, cara, como elas foram revolucionárias para o mundo, né? Que assim, as doenças que assolavam a humanidade há séculos atrás, hoje em dia elas foram totalmente erradicadas. Você pega, por exemplo, a varíola, ninguém mais tem varíola, cara. Ou então doenças como poliomielite, sarampo, ou esse tipo de coisa aí, assim, ainda existe, mas existe muito menos. Existem vacinas tipo a tríplice viral, que você toma quando é criança, ou aquela marquinha de vacina que todo mundo tem, né? Porque você toma quando é criança aquela vacina e aí fica pelo resto da sua vida, aquela marca. Mas é isso, cara. As vacinas, elas mudaram o mundo, né? E pensar que... É uma coisa muito doida, cara. Antigamente não importava a tua classe social. Podia ser rico, podia ser pobre. Claro, os pobres sofriam mais, sempre os pobres sofreram mais. Sem discussão, né? Não tem o que falar. Mas, mesmo a galera rica, elite, assim, de elite intelectual e econômica, sofriam com doenças, cara. Não importa a época. Enquanto as vacinas não foram desenvolvidas, esses caras sofreram com essa questão. Então, por exemplo, tava vendo, mudando totalmente de assunto, mas eu tava vendo aqui uma. Eu tava vendo sobre a família real brasileira, né? Faz um tempo. E aí eu tava vendo que Dom Pedro II, né, o nosso último monarca, ele teve, eu acho que dois filhos homens. Dois filhos homens? Eu acho que sim, eu posso estar enganado, tá? E os dois morreram na infância, se eu não me engano. Eu posso estar muito enganado, mas eu tenho certeza de que ele pelo menos teve um filho e esse filho morreu na infância, o que foi muito triste. E aí, algumas fontes dizem que foi uma febre que ele pegou e morreu, outras já falam que é uma doença propriamente. Já sabem qual é a doença que o filho do Dom Pedro II pegou. E assim, eu acho que é uma doença, cara, muito bestinha hoje, assim. É coisa que você, com a vacina, você acaba com ela. E que é muito triste, cara. Olha só, o filho do imperador, né? Morreu na infância por causa de falta de vacina, cara. Muito triste. A história talvez pudesse ser outra se a gente já tivesse uma vacina naquela época, né? Pra você ver como, independente da classe social, as pessoas sofriam com doenças, né? A doença, ela não escolhe classe social, ela vai te pegar ali e vai acabar com você se você não tiver proteção. Claro, o ambiente da galera mais pobre, mais fragilizada, às vezes tem mais proliferação de doenças devido à falta de infraestrutura e outras coisas, né? Então, acaba sendo uma grande cadeia de eventos e de ambiente que faz com que a galera mais pobre seja mais vulnerável a essas questões. Então, por exemplo, a galera não tem dinheiro pra pagar um bom médico, não tem dinheiro pra ter uma boa alimentação, consequentemente tem um organismo mais fragilizado, ahn, ou não tá num ambiente muito propício ali a ter uma. Tá num ambiente muito propício para ter uma infestação de algum tipo de parasita, sei lá, algum tipo de coisa. Então, tudo isso acaba acarretando na galera que tem menos condições financeiras ser mais vulnerável a doenças. Ainda mais no passado, isso é claro, né? Não tenho o que falar. E é isso, cara. Vacinas revolucionaram o mundo. Revolucionaram muito o mundo. Eu não tô pesquisando nada disso que eu tô falando aqui. Eu lembro que é uma coisa que eu estudei na escola, então eu posso estar falando muita besteira. Eu acho que a vacina da varíola, ela foi a primeira vacina a ser desenvolvida. Ela foi desenvolvida por um europeu, não lembro quem agora. Mas ele percebeu, se eu não me engano, ele percebeu que os camponeses ali que trabalhavam com vaca, né, com os bichos do campo, eles tinham uma espécie de varíola diferente. Só que essa varíola não atacava eles como a varíola humana atacava. Tipo assim, a varíola que as pessoas contraíam era muitas vezes letal.
Mas a vacina que esses trabalhadores do campo contraíam era uma vacina, era uma varíola menos letal, digamos assim. Ele percebeu isso, começou a anotar essa questão, começou a estudar, e aí, depois de, sei lá, uma série de coisas, ele desenvolveu a primeira vacina, que se eu não me engano foi de varíola. É muito doido. E hoje em dia a varíola ela tá erradicada do mundo, né? Muito doido, cara. Que bom, porque as histórias que eu ouço, que eu ouço da varíola são surreais, assim. Uma parada muito maluca. Outra coisa que eu fico pensando também é, cara, a gente tá em 2022. 2022. A gente tá em 2026, mano. 2026. Indo pra 2027 já, estamos quase no meio do ano. É... Cara, assim, daqui a 15 anos, 20 anos, os vírus eles têm a tendência de surgir, né? Então, você pega, por exemplo, 50 anos atrás, não existia vírus da AIDS, né? Até podia existir, mas não tinha sido proliferado. E hoje em dia a AIDS ela é um grande problema para a saúde global, né? Tem países que, sei lá, posso estar chutando dados da Universidade de Curitiba aqui, né? Mas eu acho que tem países na África que a taxa de pessoas com HIV é muito alta, sabe? E é uma doença que não tem cura, né? Então, enfim, mas isso cresce em todo lugar, a tendência é que cresça mais. Imagina, uma pessoa ela tem que ficar com esse vírus o resto da vida, ela não vai se livrar disso. E ela pode acabar infectando outras pessoas ao longo da vida. É uma doideira isso. E como eu falei, é uma doença que não tem cura. Embora a pessoa consiga viver uma vida saudável, não tem cura. É saudável, né? Uma vida normal. Mas enfim, uma coisa que às vezes me causa uma curiosidade é saber o tipo de vírus que vai surgir nos próximos 20, 30, 40 anos, né? Que, pô, com certeza vai surgir. A chance de surgir alguma coisa é muito alta, né? A gente tem frequentemente surtos de doenças que não chegam a ser pandemias, salvo a Covid-19, essa sim chegou a ser uma pandemia, mas a gente tem epidemias. Então a gente teve, por exemplo, o Ebola em 2014, alguma coisa assim. A gente teve a SARS na China, que, enfim, eu acho que tiveram outros. Enfim, é, tem várias epidemias que surgem de vez em quando ali, em alguns lugares, mas o pessoal consegue. Ah, teve gripe aviária, né? Enfim, o pessoal consegue conter. E são vírus que, no geral, já existem há muito tempo. Mas o que acontece é que tem uma mutação nesse vírus, ele fica mais letal ou mais transmissível. E aí é uma nova cepa, um novo vírus modificado que ele vai se espalhando de maneira diferente, podendo causar até mesmo uma pandemia, como foi o caso da Covid-19. Claro, o coronavírus, se eu não me engano, pelo que eu tinha visto, ele já era estudado desde a década de 40, sei lá. Então era muito, muito antigo esses estudos sobre Covid, né? Sobre coronavírus, né? E tem vários tipos. Mas esse em específico conseguiu lascar o mundo todo, né? Enfim. Então é isso. Olha que coisa doida, né? Comecei a falar de vacina e falei de vírus, falei um montão de coisa. É isso aí. Eu vou jantar aqui o meu lanchinho e boa noite. Tchau, tchau.